Saudações a todos. Vamos buscar no livro Encontro Marcado, escrito por Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. O capítulo 50 é muito interessante, quando o erro apareça. E ele vai trabalhar, então, Emmanuel vai trabalhar a atitude à frente de nossos erros, Então, como enfrentar ali quando nos deparamos com os próprios erros? Então, ele discorre sobre o tema. Surge comumente para todos nós um instante de reconsideração dos próprios erros, em que basta às vezes experimentamos dolorosa impressão de autofalência. Intentávamos completar construção determinada e a ventania das circunstâncias adversas nos derrubou as vigas iniciais. Começávamos a resolver um problema difícil e ei-lo que se complica, como que a destacar-nos a incipiência. Revoltados contra nós mesmos, ensaiamos escapatórias diversas e asseveramos desencantados. Trabalhei quanto pude, tentei lutar, sou um fracasso, reconheci que não presto, a realização era alta demais. Para que prosseguir? Deixo isso a quem possa. Fiz força. Semelhantes afirmativas parecem testemunhar expressiva modéstia, atraindo simpatia e admiração em nosso favor, mas na essência não valem. Quando o erro apareça em nossa área de ação, recordemos o motorista diligente que se atira a conserto e não a queixume ante o carro enguiçado e estabeleçamos primeiramente a pausa de revisão. Excelente exemplo dado por Emmanuel. Quando o erro apareça, nós temos que nos comportar como o motorista. Quando o carro quebra, Ele vai reclamar ou ele vai se movimentar para resolver a questão? Aceitemo-nos tais quais somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Fitemo-nos no espelho da razão pura, raciocinemos, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. É importante nesse conhece-te a ti mesmo, nessa busca íntima, nesse mergulho em nós mesmos, observarmos quais são nossos pontos vulneráveis, porque são esses pontos vulneráveis que estão sempre proporcionando que erremos. São as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos. Então, verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Então, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. Verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Aqui é Emmanuel nos fala isso, toda a psicologia nos aponta para isso. Por quê? Aquilo que nós percebemos muito enfaticamente no outro, muito intensamente no outro, são os pontos que estão em nós. Então, verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. Anotemos as nossas necessidades morais, sem esperar que alguém nolas aponte. E lancemo-nos à obra restaurativa. Corrigir-nos sinceramente e recomeçar trabalho de autorreeducação tantas vezes quantas se fizerem precisas. Ocasiões sobrevêm nas quais o abatimento é tão grande perante os nossos erros que muitos de nós se aventuram a pronunciar a palavra impossível para qualquer convite à renovação.
Quando isso aconteça, fujamos de perder tempo articulando frases de autopiedade. Sentar-se à beira da estrada para lamentar o mal sem remédio é tão perigoso quanto cair e refocilar-se indefinidamente no chão. Por maior que seja o erro em que estejamos incursos, reiniciemos pacientemente a tarefa em que nos malogramos, recorrendo à oração. Em verdade, ninguém pode substituir-nos no esforço que é nosso, mas todo esforço somado à oração quer dizer nós com Deus. Belíssimo chamamento, belíssima orientação. E como nos são caras as orientações, como nos são caros os conselhos abençoados, como são bem-vindos. E buscando agora, para completarmos a nossa reflexão, no livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, o Irmão X nos traz através do Chico, no capítulo 11, lição viva. A caminho do aeroporto, Aristeu Soares comentava com o amigo Alcides Mota os ensinamentos recolhidos na reunião mediúnica da véspera e estabeleceu-se de pronto curioso diálogo. Creio absolutamente inoportuna qualquer pregação tendente a ferir-nos a independência, falava Soares decidido. Então, um era o Aristeu Soares, que é o que disse isso, né? Que não gostava de colocações que feria a independência, feria, portanto, o livre-arbítrio, e ele conversava assim com Alcides Mota a caminho do aeroporto. Mas volvia Mota reticencioso. O assunto não comporta evasivas, falava novamente o Aristeu Soares. O assunto não comporta evasivas. Os espíritos amigos que se comuniquem, que consolem, que instruam. No entanto, nada de fabricarem freios psicológicos copiando as religiões do passado. Mas estamos no estágio da reencarnação, à maneira de alunos na escola. Não sabemos tudo e nem dispensamos o auxílio de professores que nos apontem o caminho certo para que venhamos a errar o menos possível, falava o Mota, né? E o Soares, ninguém aprende sem experimentar a lição por si próprio. O Mota, por sua vez. A função do ensino será, de certo, conduzir-nos à experiência sem quedas desnecessárias. Você está procurando subterfúgios. Não, meu caro. Compreendamos que os bons espíritos nos ajudam sem coação. A lei de Deus nos conclama a viver hoje de modo mais elevado que antes. Você, claro, não quererá repetir as mesmas faltas de passadas reencarnações. Aí, o Soares fala: isso é outra coisa. O ensinamento é luz para o íntimo. Concordo em que os benfeitores espirituais nos eduquem os sentimentos. Entretanto, a meu ver, não é justo que se aproveitem do intercâmbio conosco para nos arredarem da regalia de proceder como quisermos. Serão bons amigos, sem dúvida. Contudo, na maioria das vezes, fazem-se doces e afáveis para induzir-nos a uma posição de disciplina que não aprovo. Nada de exposições acerca de penas e lágrimas além-túmulo e de apelos constrangedores a essa ou aquela atitude ante os princípios de causa e efeito, quais se devêssemos desempenhar o papel de crianças assombradas. Soares, Soares, você, ao que vejo, não percebe que os instrutores espirituais nos guiam para o bem, exclusivamente para o bem. Então, o amigo Mota tentando de alguma forma
alertar, né, que o Soares estava interpretando mal a posição dos espíritos, nos ajudando, nos orientando, não nos coagindo, mas nos intuindo, nos orientando. E o Soares, então, fala: compreendo que se prove a imortalidade da alma e aceito a necessidade da convicção, mas não justifico advertências e avisos de amigos encarnados ou desencarnados. Se todos dispomos de livre-arbítrio e se a própria doutrina espírita consagra a responsabilidade pessoal, por que motivos discursos ou escritos de corrigenda ou reprovação? Colocava então o Soares, né? Mota, porém, não esmorecia na sensata argumentação com que se impunha e replicava enquanto o ônibus deslizava célere. Lembre-se de que estamos na Terra, mundo de provas e expiações. Somos, na humanidade, os membros de uma só família, na obrigação de amparar-nos e defender-nos mutuamente. Em muitas ocasiões, em vez de agirmos com acerto, procedemos à feição de loucos. Ora, nem sempre cumpriremos o dever de solidariedade, oferecendo rosas e caramelos uns aos outros. Um companheiro prestes a afogar-se é salvo através de um choque providencial. Não, diz o outro, né? O Soares, não, nada de escapatória. Acidente é outra coisa. Refiro-me a conselhos que ninguém pede. O Mota, por sua vez. Onde colocaremos, então, a medicina preventiva e os preceitos da ordem moral? Num planeta qual o nosso, não podemos ignorar o valor da polícia e da imunização. Não me venha com sofismas. Sou contra qualquer palavra da terra ou do mundo espiritual que intente furtar-nos o direito irrestrito à liberdade de ação. Nisso o veículo parou e a conversa interrompeu-se porque o avião estava quase a decolar. Mais alguns minutos e os dois companheiros se achavam a pleno céu, confortavelmente instalados no rumo da capital argentina. Tudo corria às mil maravilhas, quando, a meio da noite, ambos viram certo companheiro de viagem, evidentemente enfermo e em momento de insânia, ajustando uma bomba rente a si próprio para suicídio espetacular. Foi então que Mota falou para Soares com excelente lógica. Agora, meu caro, recordemos nosso desacordo. Examinemos a prova diante de nós. Tomamos medida contra o vizinho em delírio ou comprometemos conscientemente não apenas a nossa vida, como também a vida de dezenas de passageiros? E não é só. É preciso agir com prudência, ou iremos todos pelos ares. Aristeu Soares, né? Concordou num sorriso amarelo. É. E enquanto Mota se dirigia cauteloso ao comando da nave para a solução pacífica do problema, foi o próprio Soares quem se abeirou afetuosamente do louco e, após identificar-lhe a condição de espírito revoltado, passou a adverti-lo em palavras de brandura e entendimento, chamando-o por irmão. Vejam, e assim termina essa narrativa de Irmão X. Vejam que grande exemplo ele nos trouxe, sempre baseado em situações que lhe chegavam ao conhecimento, né? E ele buscava esses conhecimentos todos para nos trazer, como um repórter do além, né? Nos trazer
essas experiências vivenciadas por ele ou conhecidas por ele, como nos fez André Luiz, né, que tanto se esmerou em nos trazer ali tantos aprendizados. E da mesma forma, o Irmão X não são livros propriamente ditos, né, no estilo de André Luiz, de uma profundidade mais específica, mas nos traz belas reportagens, belas histórias, belas narrativas que nos trazem muito ensinamentos como essa que ele denominou lição viva e vem bem ao encontro dessas situações, né? Que podemos observar em nós, ou quantos não vivem uma situação de uma rebeldia em relação a toda e qualquer ponderação, né? São pessoas que querem agir por si mesmas, né? Não são abertas a uma ponderação, né? A uma colocação, não aceitam de boa mente ali uma palavra, um conselho, um alerta, né? Quantas vezes um alerta, porque entendem que, tendo o livre-arbítrio, são livres para agirem como bem entender, né? Mas justamente essa lição experimentada pelo Aristeu Soares nos mostra que nos momentos ali da situação é preciso que haja uma intervenção, é preciso que haja uma ação. Evidentemente que aqui, no plano dos encarnados, eles puderam agir ali, um buscando lá a cabine, né, dos pilotos e ele mesmo ali se acercando daquele que estava enlouquecido, buscando o próprio suicídio, né, num avião. Então, isso demonstra ali o grau de loucura, né, de perturbação ali na razão de um suicídio para alcançar a todos, né, na falta de coerência em tudo isso, não só pelo suicídio, que já é a maior das incoerências, né? Porque é acreditar em algo que não se dará, né? É alguém que crê na imortalidade da alma, né? E tão logo cometa o suicídio, perceberá que continua vivo. Então, é uma das maiores ilusões, né? Daqueles que buscam esse trágico caminho. Então, ficam essas lições para nós nesse sentido de que são muito bem-vindas, né? As orientações, o aprendizado que recebemos, né? Nós, no caso aqui, através dos ensinamentos dentro da doutrina, mas outras crenças, outros aprendizados, outros tantos literatos que trazem ali nos seus livros, né? Temas que nos levam a aprendizado, a reflexão. Então, tudo isso é muito, muito importante e necessário, né? Infeliz daquele que se coloca sempre avesso, né, às orientações. E é preciso que entendamos, né? Ele vai mudar. Então, aqui o Soares aconteceu uma situação que o pegou de surpresa. Com certeza ele vai repensar essa postura dele, porque aquele louco ali no avião estava precisando de alguém que abrisse a sua mente, de alguém que impedisse que ele caísse num precipício, né? Inclusive levando a outros, né? Mas que ele caísse num precipício. Assim fazem, né? Aqueles que nos querem bem, assim fazem os espíritos amorosos, o nosso espírito protetor, chamado anjo guardião, nos alertando, nos orientando. Evidentemente que sempre deixando a nós a decisão pelo respeito ao livre-arbítrio, né? E então, mas vocês vejam que quando algo não é para ter um desfecho, muitas vezes trágico, percebe-se, né? Eles poderiam não estar atentos e não terem visto aquele moço preparando ali aquela arma ali, um dinamite, sei lá o que era, já não me lembro, que provocaria ali aquele suicídio, né? Foram levados a ver, né? Então, o que não tem que acontecer, a espiritualidade vai usar de recursos para impedir que determinadas coisas aconteçam. Então, fechando essa ideia e fechando também a ideia do primeiro
texto que vimos, quando o erro apareça, o importante é a retomada. Assim como aí o Aristeu Soares vai percebeu com certeza ali a sua leitura, o seu desentendimento na análise, né, dessas situações da vida em relação ao nosso livre-arbítrio, isso o levará a um repensar. Então, quando o erro apareça, quer seja no campo das ideias, quando o erro apareça, quer seja no campo da ação, é preciso que nos coloquemos em condições de nos reajustarmos, né? Enfrentando com naturalidade a nossa condição ainda de errar. Mas é preciso que haja o desejo da reparação, né? Então, ficam para nós aí esse aprendizado, esse rico aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro de Bastidores da Mediunidade, que é um livro escrito por Nora com mensagens do espírito de irmão Emanuel Cristiano. E é um capítulo que se chama Diálogo Amigo, que fala sobre a questão da mediunidade. Vamos ver. Ele diz: já há algum tempo observávamos que Salvador, que o Salvador era o nome do médium, não produzia satisfatoriamente no campo mediúnico, sempre cabisbaixo, pensativo e desanimado no que se refere ao intercâmbio espiritual. Diante de os outros médiuns, ele se sentiu humilhado, pois que a seu ver não possuía faculdades tão primorosas. E no desejo de orientá-lo para que voltasse às atividades da mediunidade, aproveitamos o sagrado momento do repouso físico que proporciona a liberdade parcial da alma para o diálogo amigo. Era um médium que se sentia ali insatisfeito, desanimado. Então a espiritualidade aproveita no momento, ali numa noite em que ele está dormindo, ele se desprende o espírito e os espíritos amigos vão aconselhá-lo, conversar com ele, tentar entender o que se passava. Então o Salvador desprendia-se lentamente e ao ver-nos começou a desfiar um rosário de lamentações, de queixas. Ah, que bom encontrá-los, disse Salvador. Eu não sei se quero continuar com essa história de intercâmbio espiritual. Também vejam a mediunidade que Deus me deu, tão simples que não tenho conseguido grandes produções. Não vejo nem ouço nada espiritualmente. Como é que eu vou servir? Observo os outros médiuns. Com que facilidade eles entram em contato com vocês, narram fenômenos e vivências impressionantes, de forma que eu não vejo a utilidade da minha mediunidade, pois fico apenas transmitindo comunicações de espíritos desequilibrados e enfermos. Onde estão as mensagens que comprovam a imortalidade da alma? Onde estão os livros pela psicografia? Então, claramente vemos um desejo enorme dele de psicografar livros, de receber mensagens ali impactantes, impressionantes, de se comunicar com espíritos superiores, porque ele fala, eu só fico transmitindo mensagens de espíritos desequilibrados e enfermos, só socorrendo esse tipo de espírito. Ele continua dizendo, minha faculdade é apenas para socorrer necessitados? Não consigo sequer transmitir uma mensagem dos amigos espirituais. Parece que minhas antenas mediúnicas estão quebradas. Só consigo sintonizar canais sofredores. Vendo que as lamentações poderiam se prolongar indefinidamente, o amigo espiritual responsável pelas tarefas de Salvador interrompeu dizendo, um momento, meu amigo. Compreendemos que teu coração está devotado no fundo, guardas um desejo sincero em servir, mas convém analisarmos detalhadamente a questão. Se reservas na lembrança as produções de outros médiuns, se ele guarda na memória ali as mensagens de outros médiuns, recorda de que a quem muito foi dado, muito será pedido.
Lembra-te que cada um tem uma programação conforme a necessidade de provas e expiações. E no campo da mediunidade, a faculdade deve ser uma ferramenta de recuperação espiritual. Vejam que interessante quando fala, olha, se você tem tantas mensagens de outros médiuns na sua memória, porque você diz que gostaria de ser como eles, a tua responsabilidade igualmente ela é grande também, né? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se ele tem acesso a tantos conhecimentos, isso naturalmente traz a ele uma responsabilidade maior pela consciência que ele tem. Aqui diz que cada um tem uma programação. É bem interessante, porque às vezes nós podemos desejar a mediunidade do outro, a vida do outro, né? A rotina do outro, a condição financeira do outro, mas nós não devemos nos comparar, porque, como ele diz, cada um tem a sua programação, seja na mediunidade, seja em outras áreas, né? Então, às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, como eu gostaria de ter a vida daquela pessoa. Talvez essa mesma pessoa olhe para nós e diz, como gostariam de ter a nossa vida. Então, muito cuidado com essas comparações, né? Entendendo que, como ele diz, cada um tem a sua trajetória, cada um tem ali o seu mapa de vida, mapa no sentido da trilha, que do outro lado nós muitas vezes ajudamos a planejar, né? Então não desejemos o que o outro tem, mas pensemos, o que tenho feito com aquilo que Deus me deu? O que tenho feito com aquilo que já está nas minhas mãos, com aquilo que eu já posso fazer? Então, isso muda ali o foco da nossa reflexão. Ele fala que a mediunidade deve ser uma ferramenta de recuperação espiritual. Seja uma recuperação nossa, seja ajudar os outros a se recuperarem, mas muito cuidado sempre com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, esse desejo de deixar aqui um legado, que o nosso nome seja lembrado, porque a mediunidade é uma oportunidade sagrada, bendita, de autoajuda, de ajudar aos outros, mas nós temos que tomar muito cuidado para que ela não seja ali uma fonte de orgulho, de vaidade, de personalismo, né? Então temos que tomar bastante cuidado nesse sentido. Quanto às suas potencialidades, os amigos espirituais dizem, de fato, nós a utilizamos no socorro de espíritos necessitados. Mas repare que, por teu intermédio, podemos escrever livros vivos nos corações sofredores, proporcionar luzes aos que padecem nas trevas. Os dialogadores, pelo teu canal de comunicação, traçam conversas edificantes. Então veja que através dele ali, como médium de psicofonia, que alguns chamam de incorporação, mas é a psicofonia. Então, através dele, quantos espíritos se comunicam e são orientados, são esclarecidos e ali renovam a esperança. Enfim, ele era, sim, um canal importante de comunicação e, sim, para espíritos sofredores, mas ali ele atuava como um enfermeiro que ajuda ali um doente necessitado, um doente bastante debilitado. Então havia sim nobreza como há e muita em ajudar ali aqueles que são necessitados. Mas ele queria a projeção, ele queria destaque, ele queria ali massagear ali o seu próprio ego. E continuam dizendo a ele, enquanto te dedicas a uma crise tola e egoísta, pensando somente nos fenômenos que deseja produzir, uma fila de espíritos sofredores aguarda para ser atendido. Vai, amigo, retorna tranquilo à tarefa mediúnica. Tenha certeza de que o maior fenômeno que se pode produzir é ajudar os necessitados a se reequilibrarem. Por teu intermédio, cegos, paralíticos, rancenianos, desencarnados, descobriram que a doença era apenas do corpo. E os casos de obsessão, lembras-te?
Quantas almas curadas, reequilibradas e reeducadas. E achas que não está produzindo nada na seara? Cada espírito atendido representa um brado de gratidão que devemos render ao Criador pela oportunidade de servir. Então, interessante essa expressão, oportunidade de servir, porque servir, ajudar, é uma oportunidade, é um privilégio. Então, cuidado até quando nós ajudarmos, para não pensarmos aquele necessitado, no sentido de menosprezar, de desvalorizar o outro, de nos colocarmos como criaturas superiores, como se disséssemos lá no fundo, eu, superior, estou nesse momento dedicando o meu tempo, a minha energia, a atenção a esse necessitado. Então pode haver aí, ainda que a gente não admita nem para nós mesmos, essa vaidade, esse orgulho, né? Então é um exercício de colocarmos as mãos ali, no trabalho, as mãos à obra, mas tentarmos pouco a pouco nos despojarmos desse personalismo, dessa vaidade que todos trazemos, em maior ou menor escala. Isso pertence a Deus, né? Esse julgamento, mas nós trazemos ainda arraigados essa vaidade. Né? E eles ainda dizem para ele, não cultives o orgulho a ponto de desejar as faculdades alheias, né? Ou seja, não deseja ali a mediunidade do outro. Cada um tem o que é preciso para o próprio progresso. Não se preocupes com o fato de não acionarmos tuas faculdades para transmitir mensagens. É que entendemos que o socorro amigo, as energias espirituais mobilizadas, já constituem uma verdadeira mensagem de amor em benefício dos semelhantes. Então eles não precisariam transmitir mensagens escritas ali através dele, né? Mas todo o socorro que ele prestava ali, toda a dedicação das energias espirituais, como diz aqui, mobilizadas, já são uma mensagem de amor para aqueles que recebem esse amparo, esse reconforto ali através da comunicação mediúnica. Os que possuem a disposição de intermediar as orientações espirituais têm o dever de aplicá-las primeiramente e por isso terão de testemunhar mais. Sente-te satisfeito com o que o Senhor te concedeu. Valoriza o que tens para produzir o necessário. Olha que importante. Se sinta satisfeito com aquilo que Deus te deu. Ou seja, ao invés de olharmos para fora, olharmos para o que a gente não tem, olhemos para aquilo que a gente já tem, olhemos para aquilo que Deus nos deu e façamos ali um uso produtivo daquilo que está já nas nossas mãos. Porque desejando ali o que está de fora, desejando uma condição ideal, quando eu tiver mais tempo, mais saúde, mais dinheiro, quando, e nessa nós vamos adiando, mas é olhar o que é que Deus já me deu, o que é que eu posso fazer, não depois, mas o que é possível já fazer agora, ou pelo menos iniciar. Agradece a bênção do anonimato, porque a fama tem desvirtuado muitos corações despreparados. A empolgação orgulhosa tem gerado muito arrependimento. Então vejam, agradecer a bênção do anonimato, ou seja, não tenhamos a preocupação de sermos vistos, observados, reconhecidos, elogiados, né? Que nos coloquem ali num pedestal. Então muito cuidado quando temos essa dependência da projeção, de agradar a todos. Por isso ele fala, agradece a bênção do anonimato. Que uma mediunidade segura, uma mediunidade produtiva, ela também passa pela discrição, muitas vezes pelo silêncio, né? A não ser que tenha ali um motivo de estudo, mas cuidado quando nós procuramos, através da mediunidade, esse reconhecimento, até essa fama, né? Que muitas vezes isso é inconsciente, nós não temos essa consciência,
mas podemos trabalhar buscando a todo tempo essa projeção. Louva a Deus pela oportunidade, agradece a casa espírita que te ampara, estuda sempre o Espiritismo, faze o bem silenciosamente, exerce a tua faculdade o mais discreto que puderes, exaltando em trabalho cristão a misericórdia do Pai. Trabalha de tal forma que teu coração se converta no sublime intérprete do amor divino em benefício da humanidade. Então fica esse texto bastante interessante para a nossa reflexão. Ele trata aqui da mediunidade, mas a gente pode trazer para a nossa vida, independente da mediunidade, né? Essa questão do auxílio, do trabalho, do silêncio, né? Da simplicidade, né? E, sobretudo, aquilo que foi dito algumas vezes, né? Olhe para o que você já tem, né? Não deseje aquilo que a vida do outro, porque ninguém sabe ali o que se passa dentro de cada um, assim como as pessoas, na grande maioria das vezes, não sabem o que se passa dentro de nós. Então fica aí para nossa reflexão esse texto diálogo do livro Bastidores da Mediunidade. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.